Vou te contar agora algumas curiosidades da realidade do povo brasileiro. De 12 meses trabalhados, 5 deles são apenas para pagar impostos. Se eu pegar, por exemplo, de janeiro a dezembro, você recebendo um salário mínimo mensal, você vai receber, no todo, aproximadamente R$18 mil. Desse valor, aproximadamente 8 mil é somente para pagar imposto. Só em 2024, o governo federal arrecadou aproximadamente 2,6 trilhões só de impostos. Sim, você paga imposto sobre diversas operações: energia, iluminação pública, água, esgoto. Você paga imposto para comer, paga imposto para nascer, paga imposto para morrer, paga também imposto para adoecer. E se você quiser mudar de vida através da educação, acredite, você também vai pagar imposto. Porém, entretanto, aqui no Tiradentes Concursos, durante esta semana será diferente. Estamos com a campanha promocional Semana Sem Impostos Tiradentes Concursos. No nosso site, você vai encontrar cursos com até 75% de desconto para diversas áreas. Áreas administrativas, áreas bancárias, áreas policiais e muito mais. Ou seja, cursos para Banco do Brasil, Correios, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim. Essa é a nossa contribuição para que você alcance a realização do seu sonho através dos estudos. Repito, Semana Sem Impostos Tiradentes Concursos. Todo o site com até 75% de desconto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso curso de exercício, tá? E aqui eu vou te mostrar os pontos que eu considero mais importantes na nossa preparação. Automaticamente nós já fazemos uma grande revisão, tá? Vamos para a nossa primeira questão, para a gente não perder tempo, a gente já começar a trabalhar as nossas questões, a resolução de questões, e eu vou trazendo para você detalhe por detalhe já como uma forma de revisão. Vem comigo aqui. Vamos para a nossa primeira questão. Ela traz que a administração, ela vai falar sobre o conceito de administração. Se ela vai falar do conceito de administração, precisamos lembrar que a administração ela é um conjunto de funções administrativas. Esse conjunto de funções administrativas, ela é chamado de processo administrativo. Detalhe, utilizamos esse conjunto de funções para podermos alcançar um objetivo. Para a gente poder alcançar um objetivo. Então veja. Aqui eu tenho o planejamento, a organização, a direção e o controle. Veja que eu tenho 4 funções que são utilizadas justamente para a gente poder alcançar este objetivo. Perfeito. O que é que a questão traz para a gente? Simples, tá? Não começamos pela função analisar, e sim planejar. No item C, ele diz reanalisar. Então aqui está falso, gabarito nosso. O item B. Então ele traz a ideia de planejar, organizar, dirigir e controlar. Perfeito? Então ele traz a administração, ele é um processo, tá aqui ó, a palavrinha processo, tá? No qual utiliza
o conjunto de funções planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. Aí ele diz: assinale a alternativa que completa corretamente a sequência. Então, o gabarito nosso, o item B. E olha agora, já que nós estamos falando de sequência, essa questão é bacana, tá? Você precisa entender as ideias do processo administrativo e principalmente essas ideias de quem? De sequência que ele traz, tá? Quando eu falo do processo, você precisa entender a ideia de planejamento, organização, direção e controle. Lembrando que nós estamos falando de uma sequência. Então, automaticamente, nós começamos pela função planejamento. Tá? Nós começamos pela função planejamento. Então, veja, não é controle, é organização, direção e controle. Gabarito nosso, o item B de bola. Perfeito? Vem comigo. Gente, a IDECAM, ela já cobrou questões idênticas a essa. A nossa banca IDECAM, ela já cobrou questões idênticas a essa. Então, chama a sua atenção, fique antenados a esses detalhes para você não confundir e você também não perder questões referentes a essa ideia. Muito cuidado, ele quer saber a sequência. Então, veja, o processo administrativo, nas suas características, primeira característica, ele é cíclico e repetitivo. Ele está dizendo que esse ciclo vai acontecer quantas vezes forem necessárias. Ele é iterativo, as funções elas são interrelacionadas. Iterativo traz o processo administrativo como uma sequência. Controle, ele traz, aliás, sistêmico, ele traz uma visão agora que aborda toda a organização. Ou seja, reviso com você as 4 características. Vem comigo. Agora perceba, começo a adentrar nas características específicas para a gente poder entender cada um deles. Ele traz assim: para atingir seus objetivos e estratégias, reunindo, olha agora, reunindo o quê? Recursos humanos, recursos materiais, as empresas fazem o uso de quem? Da função da administração denominada. Perfeito. Agora fica fácil para a gente. Se ele está falando de recurso, é só a gente lembrar das palavrinhas, tá? Organização, ele traz a ideia de definição de objetivos. Ele traz uma ideia de plano de ação. Ele traz aqui a ideia de pensar antecipadamente, pensar antecipadamente. Outro detalhe para você entender. Ele estabelece aqui a ideia de uma programação de atividades. O A está falso. No B, que é o nosso gabarito, ele fala de alocar recursos, fala de divisão do trabalho, traz a ideia de uma estrutura organizacional, traz a ideia de uma estrutura organizacional, apresenta aqui a ideia de designar atividades. Coordenação não vai entrar e controle, ele traz a ideia de medir e corrigir as atividades. Ele fala agora de uma avaliação de desempenho. Ele fala agora de monitorar. Ele fala de comparar. E acompanhar. Tá faltando para a gente uma função já para a gente fazer a revisão.
seria a direção. Você lembra de relações interpessoais. Você vai lembrar de relações interpessoais. Você vai lembrar aqui de motivação, liderança, comunicação. Traz aqui a ideia de conflito. Outro detalhe, dentro da direção, designar pessoas. E o preenchimento de cargos. Perfeito? Então vem comigo. Praticamente, gente, aqui eu coloquei para vocês uma super revisão. Praticamente coloquei aqui as palavrinhas-chave que devem vir na nossa prova. É algo que realmente deve vir a ser cobrado na nossa prova, até mesmo pela própria importância do assunto e a forma como esse assunto ele vem a ser abordado. Então aqui você já traz essa ideia que eu já reviso com você. Já vai servir de alicerce para as outras questões. Veja comigo. Aqui eu tenho questão de número 4. Ó. A gente já vai analisar na mesma pegada. Ele traz a função administrativa que produz planos que se baseiam em objetivos. Esses planos são os planos que são utilizados para poder alcançar esses objetivos, tá? E nos melhores procedimentos para alcançá-los adequadamente. Denomina-se planejamento. Denomina-se planejamento. Perfeito? Olha agora, questão boa para a gente poder revisar. Ele traz assim, de modo geral, aceita-se hoje o planejamento, a organização, a direção e o controle. Ó. Planejamento, organização, direção e controle, como as funções básicas do administrador. Essas 4 funções básicas, planejar, organizar, dirigir e controlar, constituem o que nós chamamos de processo administrativo. Aí aqui ele traz a obra de onde a questão foi justamente retirada e ele te diz assim, observe as seguintes ações. Aí ele diz, 1. Agrupar quem? As atividades em quem? Em órgãos e cargos. Então isso aqui é organização. 2. Motivar e liderar, direção. 3. Monitorar o desempenho, controle. 4. Dividir o trabalho. 5. Organização. Então veja, começo por organização, então planejamento, planejamento e planejamento foi. E detalhe, aqui eu tenho organização e eu fecho com planejamento. Aqui eu tenho organização, fecho com organização. Começo por organização e fecho com organização. Gabarito nosso, o item C. Gabarito nosso, o item C. Perfeito? 6. Olha o que ele traz agora. Veja que eu utilizo a mesma doutrina que a IDECAN elabora as suas questões. Ó. Ou seja, direcionamento maior do que esse, gente, praticamente impossível, até porque a gente está seguindo toda a ideia principal que é relacionada. Ele traz assim, nessa questão de número 6. Ele traz as funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções. Aí ele traz agora não administrativas de quem? Da empresa, pairando acima delas. Uma dessas funções ditas administrativas trata do relacionamento interpessoal. Isso aqui já é uma palavra-chave. Entre os colaboradores da organização, em especial os gestores e os seus subordinados, buscando que o esforço coletivo dos colaboradores atinjam os objetivos traçados. Assinale a alternativa que indica a função administrativa de que trata o texto. Aí agora, gabarito nosso, o item A.
Veja comigo, gente, ó. A partir do momento que a gente passa a conhecer a forma como é utilizada na criação das questões, pega-se esse contexto doutrinário que nós já conhecemos, já sabemos, já temos ideia de como pode ser cobrado, aí se torna fácil para a gente. Acaba se tornando bem fácil. Por que, Aaron? Porque essas palavrinhas elas vão se replicando. O que vai mudar é somente as palavrinhas, porque a ideia principal de abordagem é justamente essa. Perfeito? Bora para mais uma. Vamos lá, questão de número 7. Questão de número 7. Agora ele quer o item considerado incorreto. Ele quer o item incorreto. Ele te diz assim: leia as afirmativas a seguir, marque a opção Q, incorreto. Item A, caso uma meta, onde se lê meta? Você lê objetivo, não tenha sido atingida. Deve-se sempre desconsiderar o planejamento, alterar o problema, tá? E elaborar o novo plano. Primeiro erro ele traz: caso uma meta não tenha sido atingida, deve-se sempre desconsiderar todo o planejamento. Gente, sempre desconsiderar todo o planejamento já está errado. Altera o problema e elabora um novo plano de ação. Falso. Se isso aqui está falso, nosso gabarito já é o item A. Perfeito? O gabarito já é o item A. Então, B, verdade. C, verdade. D, verdade. E E, verdade. Perfeito? Então, você já tem essa percepção agora referente a essa ideia. Então, se você tiver uma meta e não tiver sido atingida, você deve desconsiderar todo o planejamento, não. Vem comigo, gente. Quando você planeja, imagina assim. Você planejou passar no concurso, você fez um simulado. Poxa, será se tudo que você já aprendeu? Você tem que desconsiderar? Não, você vai ter que fazer alguns ajustes que são necessários. É isso que você precisa fazer. Então, ajustes que são necessários. Beleza? Então, se ele quer o incorreto, já é o item A. Vem comigo. Vamos para a questão 8. Questão 8, ele te diz assim: as funções da administração são fundamentais para as organizações públicas, tá, e privadas. Assim, é indispensável que assistentes administrativos conheçam os escopos das respectivas funções. Considerando as proposições abaixo, assinale a alternativa correta. Então, ele quer que a gente marque o item correto. Item A, o planejamento é a função da administração que visa, a partir da visão organizacional, estabelecer os rumos para o controle dos processos produtivos ou operacionais. Então, vamos lá, vamos entendendo aqui. Vamos para o B. Administrar significa priorizar as funções da administração de acordo com o know-how do gestor, mas sempre priorizando o planejamento. Primeiro, de acordo com o know-how do administrador, não, que é o gestor. Sempre priorizando o planejamento também, não. Item D. A direção consiste nas atribuições de quem? Dos chefes e gestores para estabelecer nos níveis táticos da organização, as respectivas políticas, setoriais, inclusive os processos de realização das atividades, tá? E distribuição dos respectivos funcionários por processos de trabalho. Primeiro detalhe, quem faz a ideia de distribuição dos funcionários é a organização. Não a direção, então aqui está falso. É a função controle, tá? A função controle está associada à distribuição de objetivos e metas. Isso aqui é planejamento. Isso aqui é planejamento. Aqui é planejamento. Perfeito? Veja agora. Restou para a gente o A e o C. Olha o C. As funções da administração são
interdependentes, portanto, a função planejamento está associada à função controle. Perfeito. E eu ainda vou além, ainda vou adicionar uma outra palavra. Eles estão interrelacionados. Gabarito nosso, o item C. Gabarito nosso, o item C. Perfeito? Item A, ele traz agora o planejamento é a função da administração que visa, a partir da visão organizacional, estabelecer os rumos para o controle dos processos. Não, gente. A ideia de controle é ele mesmo, tá? Eu não vou estabelecer a ideia de controle. Quem faz a ideia do próprio controle é o próprio controle, até porque ele vai fazer uma medição. Então aqui está falso. Vamos para a questão 9. Olha as questões, são boas. Questões que já vão trazendo agora uma certa dificuldade para a gente, até porque isso é bom, vai ampliando esse rol, tá? Amplia esse rol. Olha essa questão 9, considerando as funções, considerando as seguintes afirmações. 1. Controle é a função administrativa pela qual se dirige a execução. Se é execução, é direção. Então, o controle está falso. Veja, 2. Planejamento é a função administrativa pela qual são definidas, tá? São definidas as atividades a serem realizadas, ó. E os resultados a serem alcançados. Verdade. 3. Organização é a função administrativa pela qual são organizadas quem? Os recursos disponíveis para realizar aquilo que foi planejado, fazendo distribuição de tarefas, distribuição de autoridade e dos recursos que são considerados recursos materiais, financeiros, tecnológicos, tá? Entre os membros. Aqui é só a gente lembrar da ideia de divisão do trabalho. Aqui está a verdade. E o 4, direção é a função administrativa pela qual se analisa os resultados obtidos, verificando se foram, tá, os planejados, monitora as atividades determinando se a organização está ou não em direção às suas metas. Presta bem atenção agora. Quem analisa resultados é a função controle. Aqui é a função controle. Então aqui está falso. Então eu tenho 2 e 3 como verdadeiro. Eu tenho 2 e 3 como verdadeiro. Gabarito nosso, o item C. Perfeito? Vem comigo. Gente, até agora eu resolvi com vocês questões sobre o processo administrativo, que é essa temática que eu estou falando para o nosso concurso. Agora eu vou começar a estudar questões sobre o planejamento, tá? Vou estudar agora questões sobre o planejamento. Vou sair daquele passo a passo do aspecto introdutório sobre o planejamento, as ideias e diferença entre os 3 níveis, planejamento estratégico, tático e operacional, e assim a gente vai se aprofundando e adentrando em cada detalhe. Assim você vai percebendo a importância que nós temos. Fechou? Vem comigo. Ele traz agora, olha que questão linda, até porque é uma questão muito boa mesmo, tá? Como eu sou bonzinho, olha o que é que eu vou fazer, ó. Era um porquê que você botou prova, vem comigo. Gente, só no ano de 2024, a IDECAN já cobrou 3 vezes esse mesmo assunto. E veja que ela não realiza tantos concursos que tenham administração. Então, ela já praticamente cobrou, tá, esse assunto 3 vezes. Então, pela incidência, a gente deve apostar que esse assunto também deve se repetir na nossa prova. Fechou? Vem comigo. Ele traz assim, questão de número 10. Questão de número 10, ele vai trazer a seguinte ideia para a gente. Coluna 1, níveis de planejamento, tá? Aí 1, planejamento estratégico. 2, tático. 3, operacional. Aí ele traz agora, coluna 2, possíveis decisões. Deve conter os procedimentos básicos a serem o quê? Adotados. Opa, se ele fala de procedimentos, ele está trazendo uma ideia de execução das atividades. Aqui eu tenho 3. Próximo, ele traz
considerando políticas da organização como um todo. Ele está dizendo assim, ó, aborda toda a organização. Se aborda toda a organização, eu tenho quem? O estratégico. Eu tenho o estratégico. Olha o próximo item. Busca otimizar determinada área. Ele traz uma ideia de departamento. Ele traz a ideia de unidade, tá? Ó, de resultados e não a organização como um todo. Então agora eu tenho o número 2. Por que, Heron? Porque ele está falando de tático. Próximo. Diz respeito tanto à formulação de objetivos quanto à seleção de curso de ação. Perfeito. Então aqui eu vou ter justamente quem? Olha o que ele está trazendo. Formulação de objetivo estratégico. Agora, deve conter, ele traz, deve conter os responsáveis por sua execução operacional. E agora ele diz a decomposição de quem? Dos objetivos, estratégias e políticas, aqui é tático. Para a gente ampliar esse rol, quando eu falo de estratégico, você lembra do macro ambiente. Você lembra da incerteza. Você lembra do ambiente externo. Você lembra que ele é genérico e sintético. E ele é longo prazo. E ele é longo prazo. No tático você vai lembrar que ele aborda cada unidade. Ele aborda cada unidade em separado. Aqui nós temos a ideia de médio prazo. Ele traz a ideia de médio prazo. Você vai lembrar do departamento e ele atribui funções. Perfeito? E outro, o restante está aqui no desenvolvimento que nós estamos fazendo. No operacional ele é microambiental. Eu tenho uma certeza. Ambiente interno. Ele é detalhado. Ele é detalhado e analítico. E ele é curto prazo. Perfeito? Praticamente eu tenho tudo. Vem comigo, gente. Por que é que eu faço isso? Eu não vejo só a ideia de resolver questões. Eu vejo a ideia também de poder revisar. Porque que a gente vai trazendo essas palavrinhas e no desenvolver das questões, a gente vai aplicando cada conceito. Particularmente, eu considero interessante esse tipo de análise, eu considero interessante esse tipo de avaliação. Isso é benéfico para a gente conseguir ter grandes resultados. Essa é a grande ideia. Beleza? Vem comigo. Vamos para a questão de número 11. Aliás, vamos marcar primeiro o gabarito dessa, né? 312. 312, 132, 132, gabarito item A de aprovado. Olha agora, questão de número 11. Olha o que ele traz para a gente nessa questão de número 11. Ele te diz assim: o planejamento está presente nos 3 níveis de uma empresa. Níveis estratégico, tático e operacional. Com base nessa informação, tá? Analise o que se segue. O planejamento operacional é detalhado, específico e analítico.
sendo aplicado no médio prazo, abordando operações o quê? Específicas. Se é operacional, não tem como ser médio prazo, curto prazo. Então, o 1 já está falso. O 1 já está falso. Se 1 já está falso, o item D diz que todas as alternativas são verdadeiras. Aqui também não dá certo. No A, ele está te dizendo que 1 e 2 são verdadeiros, 1 é falso. Olha agora. 2. O planejamento estratégico é projetado para ser feito a longo prazo. Aborda a empresa em sua totalidade e tem um conteúdo genérico. O 2 está verdadeiro. O 2 está verdadeiro. Perfeito? Se o 2 está verdadeiro, eu não posso dizer que todas as alternativas são falsas. Tá? O que é que ele traz para a gente? Agora o 3. O planejamento tático envolve cada departamento ou setor, tendo à frente os gestores de nível operacional. Não é gestores de nível operacional. O 3 está falso. Se o 3 está falso, olha agora. 2 e 3 são verdadeiros? Não. Gabarito nosso, o item B. 1 e 3 estão falsas. Perfeito? Boa. Presta bem atenção nas pegadinhas, tá? Questão bem interessante. Mas aqui a gente aplicou aquelas palavras-chave que nós já conhecemos. Assim, acaba ficando muito fácil a identificação de cada ponto como esse. Beleza? É isso, tá, gente? Encerro aqui esse bloco, tá? Um minutinho, eu vou estar de volta para a gente poder continuar. Valeu, gente. Forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Vou te contar agora algumas curiosidades da realidade do povo brasileiro. De 12 meses trabalhados, 5 deles são apenas para pagar impostos. Se eu pegar, por exemplo, de janeiro a dezembro, você recebendo um salário mínimo mensal, você vai receber, no todo, aproximadamente R$18 mil. Desse valor, aproximadamente 8 mil é somente para pagar imposto. Só em 2024, o governo federal arrecadou aproximadamente 2,6 trilhões só de impostos. Sim, você paga imposto sobre diversas operações. Energia, iluminação pública, água, esgoto. Você paga imposto para comer, paga imposto para nascer, paga imposto para morrer, paga também imposto para adoecer. E se você quiser mudar de vida através da educação, acredite, você também vai pagar imposto. Porém, entretanto, aqui no Tiradentes Concursos, durante esta semana será diferente. Estamos com a campanha promocional Semana Sem Impostos Tiradentes Concursos. No nosso site, você vai encontrar cursos com até 75% de desconto para diversas áreas. Áreas administrativas, áreas bancárias, áreas policiais e muito mais. Ou seja, cursos para Banco do Brasil, Correios, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim. Essa é a nossa contribuição para que você alcance a realização do seu sonho através dos estudos. Repito, Semana Sem Impostos Tiradentes Concursos. Todo o site com até 75% de desconto.